noite a todos. Eu sou Viviane Loz, diretora do Museu de Arte Sacra. Essa é a nossa primeira live da semana e a gente está com um projeto que é o projeto Mas em Casa, que entrega uma série de programação de live, como também de produção de conteúdo, que está indo para a internet, para o nosso canal do YouTube e daí por diante. Obrigada, Maria. Um beijo para você. Está dizendo aí que está o quê o nosso áudio? A João está entrando. Ótimo. Então, essa programação ela foi desenvolvida, né, pelo museu pensando nesse momento de isolamento, né, distanciamento social que a gente tem vivido aí no Brasil devido à propagação do Covid-19. O Museu de Arte Sacra é uma unidade de cultura do governo do estado de Mato Grosso e ela é uma das unidades museológicas da CECEL, que é a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, e ela é administrada por termo de parceria por uma organização social que é a Ação Cultural. Todos os convidados que participam conosco nessas lives, eles são voluntários. E se caso a gente não conseguir, se a professora não conseguir concluir no período de 1 hora, porque 1 hora cai e encerra, a gente volta, tá? A gente espera que vocês voltem para nos acompanhar também. Eu vou apresentar aqui a professora Luciana, rapidamente. A professora Luciana Mascaro, ela é arquiteta e professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da FAET, da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é doutora em Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, USP. Foi diretora do Departamento de Patrimônio Histórico da cidade de Jauru, de São Paulo, e realizou estágio doutorado em Portugal na Universidade do Minho, quando atuou como pesquisadora estrangeira na Fundação Calouste Gulbenkian. É isso? Calouste Gulbenkian. Gulbenkian. Tem Você um nome aí acredita? bem... Eu conheço, eu estive lá em Lisboa na fundação, mas o nome é complicado. Ela foi organizadora do primeiro Congresso Nacional para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural no Cicobi-BR e da coleção Fronteiras do Patrimônio Cultural, fruto dos artigos do Congresso. Desenvolveu projetos de pesquisa e extensão ligados aos temas de arquitetura e urbanismo no século XIX e anteriores. 2 sistemas construtivos antigos e tradicionais de preservação do patrimônio construído. Atualmente coordena o desenvolvimento do plano de gestão para o Centro Histórico de Cuiabá pela Universidade Federal, ITI, FAET, e tem um apoio da ONU. Quem mais, professora? Da ONU e? É de uma das agências da ONU que se chama UNIDO. E daí eles têm um programa, todos esses órgãos da ONU têm um programa que se chama PAGE, que é uma parceria para o desenvolvimento sustentável. Bacana. Eu acho que eu falei tudo, né? Não esqueci nada não, né, professora? Sim, não, tá até demais. Eu copiei o resumo do Lattes e daí isso fica grande mesmo. Fica, mas é ótimo a gente falar. É bom a gente apresentar, né? Para as pessoas saberem com quem a gente vai ter essa conversa nesse momento. Professora, fica com você, já apresente o seu tema, a abordagem que você vai fazer, para o pessoal que está nos ouvindo aí. Acho que deu tempo para várias pessoas ir entrando nessa pequena apresentação nossa. E agora é com você, professora Luciana. Seja bem-vinda e obrigada por ter aceito o convite em participar conosco no Museu de Arte Sacra nessa live. Eu que agradeço, Vivi. Agradeço você, agradeço pelo convite ao museu, agradeço ao João, que me deu uma mão aí agora. Enfim, e obrigada a todo mundo que está aí, ouvir a gente um pouquinho. Bom, eu queria começar falando um pouquinho sobre coisas assim bastante simples, né, que em geral elas suscitam uma série de questões para a gente, né? Então, assim, nesse pouquinho de experiência que eu tenho, eu cheguei aqui em Cuiabá em 2013, no comecinho de 2013, quando eu vim para a Universidade Federal. De lá para cá, eu tenho sempre trabalhado com a questão da preservação do patrimônio e eu tenho um pouquinho de experiência com alguns trabalhos que a gente fez em Cáceres e agora aqui em Cuiabá, né? E o que deu para perceber é que, em geral,
tem muitas dúvidas, assim, e tem muitas inquietações, até porque a questão do tombamento, a gente está falando aí de Cuiabá e de Cáceres, né? São duas cidades que têm os seus centros antigos tombados pelo IPHAN, ou sim, seja, eles são reconhecidos em nível nacional, né? Esses centros como patrimônios, né? Interessantes a nível nacional. Então, a gente tem esses centros e como esse tombamento vem com um trabalho de inventário, um trabalho, uma iniciativa, a princípio, né, das pessoas do local, das pessoas das cidades e tal, mas quando isso chega no IPHAN, todo esse dossiê, esse levantamento, esse inventário, tudo isso vai ser analisado pelos técnicos e tal, e depois o IPHAN vai aprovar ou não a solicitação de tombamento, né? O que acontece é que muitas vezes, né, e no caso de Cáceres e de Cuiabá, o IPHAN reconheceu valores que talvez mesmo as pessoas não estavam alertas para isso, né? Então, essa experiência de trabalho que eu tive e tenho ainda, né, mostra que, por exemplo, existe uma dúvida uma dúvida não, uma inquietação grande. As pessoas se perguntam, mas por que é que existe uma área na cidade tão grande que é tombada? Por que lá dentro a gente tem uma série de outras edificações que não são históricas, entre aspas? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também, né? E por que a gente tem que preservar tudo que está lá dentro, né? Quando a gente tem o entendimento de que o tombamento é de perímetro, é de área e não é de unidade isolada. Então, essa é uma questão simples na maneira como ela é colocada, né? Mas é claro que isso depende de uma série de amadurecimentos sobre o entendimento do que é preservação da cidade, do que é um centro histórico, um centro antigo e tudo isso, que vem amadurecendo desde que a gente começou, quer dizer, que o Ocidente começou a pensar preservação de patrimônio, né? sim. Então, o que acontece? Por que essas edificações elas não são tombadas de maneira isolada? E por que é que a gente tem que pensar no conjunto, né? Então, essa é uma questão sempre que paira. Até porque, bom, Cáceres e Cuiabá, elas têm esse centro mais antigo, mas eles são centros heterogêneos. E se a gente falar de Cáceres, eles são mais heterogêneos ainda, né? Ele, né? Esse centro de Cáceres é mais heterogêneo ainda, porque quando a gente passeia lá, não sei se todo mundo que está aí ouvindo conhece Cáceres, a gente percebe que tem edificações mais antigas, menos antigas e até relativamente recentes, né? Dentro desse perímetro. Então, por que a gente preserva tudo? Quer dizer, bom, então vou tentar falar por que é que a gente precisa pensar no conjunto e não na edificação isolada. O que acontece, né? Lá atrás, desde o século XIX e tal, talvez antes, né? Comecinho do século XIX, por aí se começou a pensar em guardar aquilo tudo que tinha valor, ou seja, a gente aqui não está falando de patrimônio histórico, nem patrimônio cultural, nem nada disso, era simplesmente uma questão de guardar as coisas que tinham valor para determinados grupos, né? Então, quer dizer, patrimônio de maneira generalizada. Acontece que, com o passar do tempo, começou-se a perceber que não tem muito sentido preservar a coisa fora do seu lugar e fora do seu contexto, porque isso atrapalha o entendimento da própria coisa, né? Atrapalha o entendimento a compreensão daquilo que ela é, daquilo que ela representa, né? Então atrapalha o sentimento que as pessoas têm com relação às coisas, né? Então, quer dizer, se você tem uma edificação, vamos pensar aqui, por exemplo, na casa na casa de Bem, né? Se a gente tem aquela edificação, imaginem vocês, né? Ela sozinha, ela tem um entendimento. Ela, no conjunto das edificações que são mais antigas e do centro como um todo, ela tem um outro entendimento. Imaginem vocês se ela tivesse isolada naquele lugar, né? Então, começou-se a perceber que não faz sentido preservar a coisa fora do seu lugar. Então, é por isso que, de um tempo para cá,
essa questão do entorno, né, quando a gente está falando de centros antigos, a questão do entorno, daquele lugar que a gente quer preservar. E a questão da ambiência, isso começou a tomar uma importância muito maior, né? Justamente porque a gente começou a perceber que a coisa fora do seu lugar, ela não faz tanto sentido. Muito Sim. bem, né? Então, o que é que a gente tem em Cáceres, por exemplo, né? A gente tem um centro mais antigo, que é tombado, e que ali a gente tem uma série de edificações de vários períodos, mas a gente tem também uma coisa que foi valorada pelo IFAM, que é o traçado da cidade, né? Então, aquele traçado quadriculado e etc., aquilo lá tem um valor histórico, ele tem um valor patrimonial, ele representa um período, ele representa um determinado momento e uma política, né? Além da cidade ter o seu valor histórico e ser representativa também do mesmo período histórico, né? Mas ali, quando a gente fala do traçado, a gente tem um testemunho, aquilo é um testemunho, aquilo é uma realização de um projeto que foi dado, né? Então, como é que a gente poderia, por exemplo, alterar uma daquelas ruas? Sim. Né? Sem alterar o todo, sem alterar uma edificação que, por exemplo, ficaria numa esquina ou coisa assim, né? Se você passa uma rua, se você abre uma rua ou fecha uma rua, uma edificação que está num determinado lote, ela fica alterada, quer queira, quer não, né? Então, essa é a importância. É por isso que eu acho que, a princípio, né, para começar a conversa, é muito importante a gente entender que é necessário a gente levar em consideração aquilo que é o entorno do bem tombado, e esse bem tombado pode ser um conjunto de edificações, né? Como a gente tem, por exemplo, nos centros antigos, né? E daí a gente começa a entrar em outras questões, né? Bom, por que a gente chama um centro antigo e não necessariamente um centro histórico, né? De maneira generalizada, assim, de maneira coloquial, a gente chama tudo centro histórico. Mesmo esse plano de gestão Sim. aí que eu tô coordenando junto com uma equipe lá da UFMT, se der tempo eu vou citar o nome das pessoas, né, dos colegas. Esse centro a gente não deve chamar centro histórico, porque, na verdade, se a gente pensar na cidade, a cidade toda ela será histórica num determinado momento, né? Então, a gente tem um lugar que é mais antigo do que o outro, mas toda a cidade vai passar por uma história, mesmo que a gente tenha uma catástrofe aí no meio do caminho, né? Vamos supor que caia aí um meteoro num determinado lugar de Cuiabá, ou sei lá de onde, e ali você vai ter uma cratera. Bom, isso vai fazer parte da história daquela cidade. Então, quer dizer, o histórico é muito. A gente tem que ter um certo cuidado, né, para entender o que é que isso significa. Então, a cidade. O mais correto seria a gente entender que existe a preservação, a conservação de centros antigos, né? A preservação também é uma outra questão, porque quando a gente fala em preservação, fica parecendo que a gente pretende congelar o centro. E quando a gente fala de tombamento, quando a gente fala de conservação, e mesmo quando a gente fala de preservação, a gente não está falando de congelamento. A gente está falando de conservar valores, mesmo que essa cidade precise ser dinâmica. E ela vai ser dinâmica sempre, né? Não tem como a gente congelar uma cidade, isso não é possível, isso não existe. Tudo depende da maneira como a gente lida, né? Como a gente lida com essa questão toda. Então, ok. Se a gente está pensando nos vários momentos, né, da cidade, então a gente também tem que pensar
que essa cidade ela é feita de várias camadas temporais, né? A gente até faz um paralelo, né, com aquilo que se chama o palimpsesto, não sei se todo mundo já ouviu falar, isso eu cito um pouco nas aulas, né? O palimpsesto é o quê? É uma espécie de pergaminho que era utilizado antigamente, né, lá na Idade Média e tal, e que as pessoas escreviam, né, quer dizer, os escribas, né, porque nem todo mundo era letrado, então eles escreviam, né, naquele pergaminho, e depois, como o pergaminho era raro, era necessário reutilizar. Então, se apagava e se escrevia por cima, e depois se apagava e se escrevia por cima. E o resultado daquilo era que você tem uma série de marcas de vários tempos, né? E é isso que a gente tem na cidade. A gente tem marcas de muitos períodos, de vários tempos, né? Então, é por isso que também o entendimento de que o tombamento, ele congela, ele é completamente equivocado, né? O tombamento não congela. O tombamento, ele pretende conservar as marcas de vários períodos, né? Pelos quais a cidade passou. E aonde isso acontece, aonde a gente tem mais camadas, normalmente é no centro mais antigo, né? E claro que tudo isso está relacionado à memória, tudo isso está relacionado as vivências que as pessoas têm nos lugares, né? Não faz sentido também, isso também é uma ideia talvez equivocada, de que existe a conservação só do patrimônio construído. Isso não é assim que funciona. O que eu costumo dizer, aí tem alguns alunos que eu estou vendo entrando aí, né, e eles sabem disso, né? O que eu costumo dizer é que a gente determina, né, a gente elabora determinadas categorias de patrimônio para poder facilitar o entendimento das coisas para a gente, né, para a gente poder estudar, né, para a gente poder entender. Mas, na verdade, o objeto, né, o artefato que é construído pelo ser humano, ele não tem facetas determinadas, né? Se a gente está falando de patrimônio construído, a gente está falando de um patrimônio que tem vários aspectos. Ele é construído, mas ele não faz sentido se ele não tiver um uso e principalmente se ele não tiver um significado para as pessoas, né? Então, daí a gente entra numa outra questão também, né? Uma das maneiras de você promover a conservação e a preservação de um artefato é atribuindo a ele um uso. E quando a gente fala de uso, a gente fala de vocação dos artefatos, né? Bom, mas eu queria voltar aqui a uma outra questão. Quando a gente fala que existe numa cidade um centro antigo e que esse centro antigo merece conservação, pensando que a cidade toda ela é histórica, como é que a gente articula essa conservação? Isso é um pensamento também que vem lá desde o finalzinho do século XIX, né, que a gente está trabalhando com ele e está amadurecendo essa questão. Isso nos impõe um entendimento que é o seguinte: não dá para a gente trabalhar a preservação de centros históricos, né, ou conservação de centros históricos, se a gente não pensar a preservação do patrimônio. Isso é simplesmente impossível, porque não dá para a gente passar naquele entorno, né, naquele perímetro, um muro e dizer daqui para dentro é histórico, daqui para dentro é conservado, não pode mudar, e o resto da cidade caminha naturalmente como se ela fosse apartada do centro. Isso Sim. É impossível e seria um equívoco, né? Então, essa questão é a questão, essa referência eu sempre passo para os alunos também, né? O Giovannone vem falando disso já desde há muito tempo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um planejamento da cidade que leve em consideração o seu centro antigo, né, quando ele existe, às vezes ele não existe, já foi muito danificado, enfim, né? Então, é necessário levar em consideração
esse centro no planejamento da cidade. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso entendendo que isso não é um centro congelado, não é um centro apartado da cidade, ele é um lugar que faz parte do processo de construção da cidade e ele tem que ser articulado. E daí a gente tem que entender qual é a vocação desse centro, né? Esse centro, em geral, ele carrega características materiais, né, que elas são muito próprias dos períodos, né, nos quais essa cidade começou a ser construída. Então, se a gente pensar aqui em Cuiabá, qual é a característica desse centro, né? Aqui em Cuiabá a gente tem uma situação um pouco diferente da de Cáceres, então a gente tem um relevo, e daí quando a gente fala também, né, de conservação de conjuntos históricos, né, de cidades antigos, a gente fala de uma série de características, a gente fala de relevo, a gente fala de paisagem, a gente fala de cursos d'água, de vegetação, tudo isso, né? Bom, então, o que a gente tem aqui em Cuiabá? Aqui é um pouquinho diferente, a gente tem um relevo que é um pouquinho mais acidentado, né? E a gente tem uma paisagem específica, até porque a gente tem o Morro da Luz, né? A gente tem o Morro da Luz, que é um elemento marcante na paisagem, ele faz parte desse conjunto expandido, né? Se eu estou no centro, eu consigo visualizar, se eu estou ali naquele centro que é tombado e reconhecido pelo IPHAN, né? Mesmo que eu não veja o limite do perímetro do tombamento, né? Esse morro faz parte, né? Assim como a igreja faz parte, né? A igreja do Rosário e tal. Então, enfim, quando a gente olha, voltando lá para a questão do planejamento, quando a gente quando a gente olha para esse centro de Cuiabá, a gente tem que entender que, ele tem que ser articulado com o resto da cidade e ele tem determinadas características, né? Qual é uma das principais características desse centro? Ele tem ruas curvas, né? E ele tem ruas muito estreitas. Algumas das ruas são muito estreitas, né? Elas foram feitas dessa maneira. E ele tem calçadas estreitas também, né? Foi construído dessa maneira. E daí, quando a gente pensa na cidade, nós que estamos aqui no presente, né, a gente olha para esse centro e pensa assim, pô, mas isso tem que ser modificado, porque isso não serve mais ao nosso tipo de vida e tal. Eu diria que nesse raciocínio tem um equívoco também, né? Por quê? Porque, na verdade, nós devemos nos adaptar, né? Nem todo tipo de uso ele pode ser colocado nesse tipo de centro, né? Por quê? Porque esse tipo de centro tem uma vocação de uso. Não dá para colocar lá uma loja muito grande, né? Uma loja tipo, sei lá, um Extra, uma coisa assim, uma grande superfície, como é chamada, né? Uma loja gigantesca. Os grandes empreendimentos, em geral, eles não cabem nos centros antigos pela própria característica do centro antigo, porque esses centros têm outro tipo de vocação, né? Simplesmente isso. Cabe a nós, né, que estamos lidando com essa herança, né, que é importante para nosso entendimento até daquilo que a gente é. Cabe a nós ter um pouco de inteligência e entender que tipo de uso dá para fazer daquele centro. E um dos tipos de uso principais seria a vocação museal que tem esse centro, né? Então, quer dizer, você olhar para aquilo e entender e reconhecer que ali tem uma série de valores que são importantes, então isso é uma espécie de uso que pode ser até determinado ponto explorado, pode ser explorado até para uso, né? Agora, lembrando que o uso, ele não vem antes, a importância do uso não vem antes da importância da conservação, né? Então, é necessário articular tudo isso.
Agora, daí a dizer que o centro, né, ele é congelado, ele não é congelado. Ele é, assim, o que acontece é que, em geral, a gente não sabe lidar com ele, né? Então, diga. É mais para uma questão da adequação dos novos usos, né? Essa questão para os novos usos, sem for. Não, primeiro eu tenho que elogiar, estou tendo uma aula, né? Porque eu estou aqui digitando, estou anotando tudo que você está falando, tá? Fica à vontade. Estou anotando. Então, assim, essa adequação dos novos usos é o grande gargalo, né? Se você não pensar em tudo isso que você mencionou, né? Você vai cometer erros gigantescos, né? Se não pensar na vocação desse centro antigo, se não pensar de como utilizar nesse sentido desse potencial, né? E até essa vocação Exato. museal, né? Que Sim. É olhando uma delas, agora, né? é uma delas, né? É uma delas. E É, perfeita essa sua análise, assim, em torno dessas suas colocações. E para mim também uma nova nomenclatura, né? Que é o centro antigo, né? Essa questão do centro histórico, a gente tem isso tão enraizado, mas se você for entender toda a sua conceitualização no início, é algo não, assim eu não diria que já que vou é mudar o errado meu você chamar. vocabulário. Não, mas assim, não digo que é errado, né? Coloquialmente a gente chama de centro antigo, eu também, de centro histórico, eu também chamo, Sim, até o nosso projeto se chama centro histórico, ok. Mas é importante entender o a porquê das nomenclatura, coisas, né? A sim, nomenclatura, quais sim, são os significados. Então, mas sim, daí você está falando, né, dos novos usos, o que usos a gente tem que adequar e tal, né, a uma determinada condição física, né, construída. sim, Mas aí até diria que a gente não precisa ir muito longe, né, é não, muito complicado. Por exemplo, a habitação é um uso ancestral, né, e que é possível trazer para o centro, né, ou próximo do centro, porque, bom, a gente sabe que, por exemplo, aqui a gente tem os casarões, né? Os casarões, às vezes, eles são muito grandes, eles eram construídos para famílias muito grandes, né? Hoje em dia, as famílias são menores, sim. mas não significa que a gente também não consiga adaptar. É possível adaptar. Daí, bom, então a gente já falou um pouquinho dessa questão do planejamento, né, do centro e tal, então eu queria passar para outras questões que estão ligadas, né, o Maurício está falando aqui para mim, tem a situação de Paraty como exemplo. Sim, Sim, Paraty também, né? Paraty já é um centro conservado que relativamente não, ele deu certo, né? Segundo determinados pontos de vista, mas vamos falar agora dos problemas, né? Enfim. Então a gente falou por que é importante preservar o conjunto, por que é importante a gente ter essa articulação e por que não é possível fazer conservação de centros antigos sem pensar no planejamento urbano. Não dá. Bom, daí começa o problema, né? Quando a gente fala de planejamento urbano, a gente está falando de uma responsabilidade que é da prefeitura. Segundo a nossa Constituição, segundo o Estatuto da Cidade, né, a gente sabe que o responsável pelo planejamento urbano é a prefeitura. Bom, aí a gente tem uma série de problemas. O que acontece? Quando a gente olha para o centro de Cuiabá, principalmente, né, Cáceres é outro caso, mas quando a gente olha para o centro de Cuiabá, ou a gente olha para os centros de outras cidades grandes, né, e que tem um centro antigo a ser preservado, tem um centro, sim. uma herança histórica importante, a gente rapidamente associa o problema da degradação à questão do tombamento. Fica parecendo que o problema do centro ele é devido ao tombamento, né? Porque se tombou, se congelou, não pode mais, não podemos mais, como é que é engraçado, né? Tem Que a alguns gente termos que a foge. gente vê. Não é isso, não. É assim que eu já escutei e que é uma falácia mesmo, né? Tá, Sim.
tá equivocado, tá errado, né? E às vezes são utilizados de propósito, enfim. O que acontece? Nesses centros, quando a gente começa a pensar nesse problema, né? Então, o problema de Cuiabá e das grandes cidades. É muito fácil associar a questão do tombamento, mas, em hipótese nenhuma, a questão da degradação dos centros antigos ela é devida ao tombamento. Ela é devida a um histórico de décadas em geral de falta de planejamento urbano, né? Cáceres eu digo que é um pouco diferente porque não entrou nesse processo de degradação tão grande. O que acontece em Cáceres é que as pessoas ainda moram lá, né? Aquilo é ainda bastante dinâmico e Cáceres chega a ter não sei se com essa crise agora, se continua da mesma maneira, mas chega a ter um cinema numa praça, né? O que é uma coisa muito rara hoje em dia, né? Sim. Enfim. Então, aqui em Cuiabá, a gente já tem um processo de degradação que é muito mais acentuado, né? Como todo mundo sabe. O que acontece? Cuiabá, esse centro, ele começou a ser, por um lado, preservado e, por outro lado, começou a entrar em desuso, vamos dizer assim, desde que a gente teve as intervenções urbanas, né? Desde a década de 40, um pouquinho depois, né? A gente tem a abertura da Getúlio Vargas, depois a gente tem a Avenida Historiador Rubens de Mendonça, e depois a gente tem algumas artérias mais importantes, que, por um lado, ajudaram a preservar, porque toda aquela questão dos prédios administrativos foram levados lá para o CPA, né? Sim. Mas, por outro lado, também a gente tem a saída assim, muito acentuada das pessoas do centro, né? As pessoas não estão mais no centro. Então, ou elas vão trabalhar lá para longe, ou elas vão morar para longe, né? O que aconteceu é que, em conjunto com essa modernização muito acelerada da cidade, as habitações foram jogadas para longe, né? As habitações sociais, os condomínios, até hoje, né, a gente sabe que eles são jogados lá para fora, né, em outras regiões que são fora do centro. Então, o que isso acarretou? Acarretou, não estou dizendo só no centro antigo, não, mas nesse miolo mais abrangente ali, do entorno do centro, essa região está praticamente esvaziada. Então, quer dizer, esse problema da degradação do centro, ele não é um problema de tombamento, não é por causa do tombamento que isso aconteceu. Isso é um processo, não aconteceu do dia para a noite, e é um processo que é devido a um problema de planejamento, né? Ou de ausência de planejamento, né? Então, olha só, lá e outra coisa também, né? A questão dos comércios, né? A gente sabe que, olha só, estou falando de Cáceres, né? Então, Cáceres tem uma dinâmica ali de usos e tem uma vida. Quando a gente fala de Cuiabá, a gente tem, ou teve, né, um comércio, tinha a mesmo tipo de dinâmica, né, que existia ali em Cuiabá. Isso começou a ser alterado com essas intervenções todas. E daí, o que houve? Ou qual é a situação hoje? Bom, a gente tem algum comércio, ainda mais a gente tem um comércio que está meio que concentrado de um lado do centro, do outro lado a gente tem alguma habitação ainda, mas ela vem cada vez mais saindo, né? As pessoas estão cada vez mais saindo dali. A gente até fez um estudozinho rápido o ano passado, então a gente comprovou através do estudo dos mapas de uso-ocupação que cada vez mais as pessoas estão saindo do centro, por uma série de razões, né? E, sim. Bom, eu acho que dentro dessa ótica aí que a senhora mencionou sobre o planejamento, a psicanálise na rua perguntou aí, a ausência de planejamento ou interesse em um recorte de planejamento? Essa pergunta está dentro da linha do que encerrou agora o raciocínio, né?
Ou deixa eu entender o que ela perguntou. A ausência de planejamento ou o interesse em um recorte do planejamento. Eu acho que pode ser entendido município. das duas maneiras. Sim, pode ser entendido de duas maneiras, porque a gente sabe que muitas vezes a prefeitura ela cede, né? Cede aos grupos que têm mais poder na hora de determinar legislações ou de fazer escolhas que vão interferir no planejamento. Então, se quiser compreender dessa maneira, não tá errado, né? O que acontece é que, bom, a gente sabe que patrimônio, né, a história, o patrimônio nem sempre estão na ordem do dia, né, nem sempre são a prioridade. Então, sim, o que acontece é que se acaba cedendo a determinados grupos que têm o poder, têm dinheiro, enfim. E é assim que as nossas cidades têm sido construídas, né? A gente aqui não está falando de Cuiabá, a gente está falando de uma série de cidades, né, que adotaram esse modelo aí. Bom, e daí, só para voltar um pouquinho, então, não sei se eu respondi, se depois o Gabriel quiser dizer mais alguma coisa. Bom, o que eu queria dizer é que a gente também tem a questão do comércio. Então, o comércio que restou ali, ele sofre hoje uma grande concorrência dos shoppings, né? Que são sim, estabelecimentos que estão fora do centro também. Então, bom, a gente quer que as pessoas... Isso é uma questão quase que intuitiva, né? Para uma cidade funcionar, ela tem que ter gente, e ela tem que ter gente na rua. E para as pessoas estarem na rua, elas precisam ter o que fazer na rua, né? Elas precisam estar ali. Então, em algumas cidades isso ainda funciona. Aqui, o centro de Cuiabá está muito deficiente nesse aspecto, né? Por causa desse problema do planejamento e tal. E se associa isso à questão do tombamento, o que é um grande equívoco. Não é por causa do tombamento que o processo de degradação se deu, é por uma série de escolhas que foram equivocadas ao longo do tempo, né? E o comércio também sofre disso. Então, a gente tem hoje um setor do centro onde o comércio predomina, e mesmo assim esse comércio sofre a concorrência, e a gente tem um outro setor onde as habitações predominam, né? Algumas habitações ainda, com uma grande taxa de esvaziamento ali, né? Bom, tudo isso está envolvido aí com a questão do planejamento e tal. Então, assim, é uma questão complexa que não dá para resumir em 2 ou 3 palavras a questão do planejamento não, da conservação dos centros. Ela não é exclusiva de Cuiabá, isso acontece em muitas outras cidades, né? E a gente tem que entender que isso é um processo que se deu ao longo do tempo e que não foi do dia para a noite. Como é que a seguinte questão ela tem que ser colocada, né? Como é que a gente quer um centro vivo, um centro onde as pessoas estão circulando, estão vivendo ali, estão resolvendo seus problemas, se a gente levou todo mundo para fora da cidade, quer dizer, fora da cidade entre aspas, né? Para longe do centro, na sua borda. Nós fizemos um levantamento, tem um aluno lá de TFG fazendo um levantamento das edificações próximas ao centro, que não estou falando de edificações antigas, não, edificações novas, recentes, de muitos pavimentos até, que estão em estado de abandono ou estão em estado de não abandono total, mas de subutilização. E daí a gente chegou pelo menos a 300 edificações. Nossa, né? Nesse cinturão no entorno do centro. Então, como é que a gente quer trazer gente para o centro se a gente não tem nenhuma política, né, que fixe as pessoas no centro? Né? Isso é muito complicado, né? Então, tudo isso tinha que ser articulado, tinha que ser pensado junto, tem que ser pensado nos 3 níveis, inclusive, né? Se a prefeitura é responsável pelo planejamento da cidade, a gente tem que o Estado e aí eu vou dizer o IPHAN, né? Mas o federal, todos eles têm responsabilidade na preservação e na conservação do patrimônio,
E tudo isso deveria ser, todos os entes, né, os 3 entes aí deveriam agir de maneira articulada, né, inclusive com auxílio da universidade ou das outras instituições e tal, deveriam agir de maneira articulada para conseguir alcançar uma preservação efetiva e conseguir alcançar, trazer as pessoas de volta para o centro, né. Bom, então, assim, entramos aí um pouco na questão da problemática dessa degradação que os centros sofrem, né? Daí o que a gente tem? Bom, quando a gente fala também em planejamento, a gente tem a questão da gentrificação, que acho que todo mundo que está assistindo já deve ter escutado falar. A gente tem que muitas vezes, né, a gente chega nesse ponto, ok, vamos lá, está precisando, vamos fazer um projeto, vamos tomar uma iniciativa, ou coisa assim, e vamos tentar revitalizar esse centro, ou reabilitar esse centro, né, esses termos também são bem questionáveis, né, mas é mais ou menos assim que a gente entende. Então, vamos lá fazer essa reabilitação, porque, por exemplo, né, aqui em Cuiabá a gente já conversou com vários grupos no projeto lá de gestão e chegamos à conclusão de que a situação como ela se encontra, né, essa situação do centro de Cuiabá, nesse processo grave de degradação, ela não interessa a ninguém, ela não é boa para ninguém, né? Mas qualquer tipo de intervenção nesse centro, nesse momento, ou em qualquer outro centro que esteja sofrendo, passando por esse tipo de problema, ela deve levar em consideração os vários aspectos para que a questão da gentrificação seja minimizada ao máximo possível. Isso é uma questão muito complicada, porque se existe... Bom, nós estamos num processo de degradação. Significa que tudo aquilo ali está em processo de desvalorização. Sim. Se existe qualquer intervenção, essa intervenção tem o poder de revalorizar, né? E daí a gente está falando financeiramente. Se existe um poder de revalorização, significa que muitas pessoas não conseguem permanecer no local porque não vão ter poder aquisitivo para isso, né? E sim, essa gentrificação ela pode ser muito acentuada e violenta, ou ela pode ser minimizada, né? Ela pode ser levada, em todo caso, ela pode ser levada em consideração em qualquer tipo de intervenção que se venha a fazer, né? Não só em Cuiabá, em qualquer lugar, não interessa, né? Daí, de novo, né? Vou aqui lembrar a Gabriela que mencionou, depende das intenções que estão por trás. E é sempre, sempre, sempre uma negociação. Não tem como. É sempre uma negociação. E quem acaba levando vantagem na negociação são, em geral, os grupos que têm mais poder. Né? É assim que as coisas vêm acontecendo no Brasil, infelizmente. Né? Então, aí a gente tem questões bem espinhosas, né? Vamos colocar dessa forma. Enfim, e daí, não sei, Vivi, já falei assim um pouco sobre tudo e sobre nada, não sei se é mais interessante a gente já abrir, porque aí eu já vou colocando a questão aqui do plano de gestão, não sei, como vocês quiserem. Eu acho que você poderia já ir para a parte da conclusão, que é nessa parte do plano de gestão, né? Porque nós estamos aqui chegando às 8h22. Às 8h35 a gente cai. Já vai dar uma hora? Daqui a pouco dá uma hora. Nós entramos, era 7h32, acho que foi isso, que é a hora que a gente entrou. Então vai dar uma hora. Se você não conseguir concluir, a gente volta. A gente volta e você faz a conclusão, tá? Tá, ok. Vou tentar ser breve. Porque você tem uma parte ainda para entrar, né? Que nessa parte do plano gestor. Tem uma pergunta aqui do Jeff que ele faz assim: que estímulo seria interessante para a gente já encerrar essa parte, né? Que estímulo seria interessante para os proprietários do centro histórico, como o Monumenta fez, né? Então, olha, o estímulo, eu não sei se ele está falando exatamente sobre financiamento. Então, assim, os financiamentos dependem também das políticas públicas, né? Às vezes aparece uma política como aquilo que foi feito
por exemplo, para o programa Monumenta, né? Então, o programa Monumenta tinha financiamento para o privado, então aparece, né? Aparece, às vezes, aparecem financiamentos aí. Outra coisa, eu acho que um incentivo poderia ser uma política decente de desconto do IPTU. Não vai resolver todos os problemas, mas é uma possibilidade. Outra possibilidade, que inclusive a gente está pensando aí dentro do plano de gestão, os proprietários que têm imóveis que podem servir, por exemplo, a instituições, eles podem ceder para incomodato, por exemplo, ou então com aluguéis preço interessante, preço especial, dependendo de como, né? Para essas instituições que estão interessadas. Então, assim, tem algumas possibilidades. Essas possibilidades têm que ser bem pensadas e têm que ser amarradas com a prefeitura, né? E tem que ser amarradas com os interesses também dos proprietários. A gente reconhece, a gente sabe, teve em contato lá com os proprietários durante várias vezes, né? E a gente entende qual é o problema deles, né? E assim é muito espinhoso também, porque poderia haver dentro do planejamento das cidades a utilização de ferramentas que já estão previstas na legislação e que poderiam auxiliar ou mitigar a carga que é, de certa maneira, para o proprietário ter um imóvel que está dentro da área de tombamento, né? E isso também está disponível lá nas legislações. O problema é que a gente não lança mão das legislações, né? A mesma coisa também, vamos supor, tem os termos de reajuste de conduta, que é pelo Ministério Público, né? Que a prefeitura poderia estabelecer convênios com o próprio Ministério Público e as empresas que foram multadas com multas ambientais, enfim, essa questão toda. Às vezes tem multas gigantescas, valores significativos, né? Essas empresas, ao invés de pagar essas multas, elas pagam o processo para a prefeitura, né? Deposita esse recurso na conta específica onde vai lidar com algum tipo de restauração ou revitalização nesse sentido no centro histórico, né? Então também é uma possibilidade. Sim, vocês estão vendo isso? Porque assim, eu participei de uma audiência pública no Ministério e foi colocada essa questão. Só que assim, há um grupo de empresários que tem um interesse em fazer um processo de colocação de um bondinho, que eu acho que não é isso que o Centro Histórico está precisando nesse momento, né? E aí eles levaram essa colocação dos proprietários que são privados, né? De imóveis privados, que isso seria algo a ser feito, né? Com um TAC, né? De registramento de conduta. Mas eu acho que vocês, devido a esses levantamentos, também dá para se indicar, né? Indicar o que esse planejamento, né? Vai indicar o que se deve ser, de certa forma, investido para tanto o município, ou tanto para esses TACs, né, ter um indicador mais preciso para isso e não de que vá de interesses de grupo A, B, C e D, como a senhora mencionou aí, também os interesses políticos dos próprios proprietários, né, privados e daí por diante. Mas algo que contemple isso num todo, né, de reutilização e readequação que traga benefícios a todos, né? Não só determinados grupos. E isso é uma das coisas assim que na sua fala eu achei extremamente pertinente, né? A gente fica até meio com dedos, né? De tocar em algumas coisas, porque é bem delicado, né? Enfim, a gente tem uma série de possibilidades, né? Tem outras possibilidades também, por exemplo, não se chama mais Fomento MT, né? Desenvolve Mato Grosso, acho que é isso, né? Então, são linhas de financiamento, microfinanciamento para alguns empresários, microempresários lá no centro. Do MT Fomento, né? MT Fomento, não sei exatamente como é que se chama. É o nosso então, existe desenvolvimento econômico do Estado, é o MT Fomento. Pronto, então é isso. Então, dependendo da taxa de juros, né, poderia haver uma taxa de juros especial para essa região, né? Principalmente agora que a gente está com essa crise, os comerciantes lá, né, os empreendedores, eles estão realmente em grandes apuros, né? Então, vai ter que haver algum tipo de auxílio para todo mundo. Então,
por exemplo, pelo banco, né, do Estado, pode haver alguma coisa especial, linhas especiais para essas pessoas que estão lá no centro, né, sejam proprietários, sejam locatários, seja o que for, não importa. Outra coisa, né, que pode auxiliar, não sei se, e aí a gente não está falando de dinheiro, quer dizer, indiretamente sim, mas por exemplo, a gente tentar acessar nos cartórios, né, qual é o problema quanto ao custo da regularização da documentação, porque ali a gente tem um problema até de regularização fundiária, né, isso tem que ser um projeto também da prefeitura, né, para regularizar, porque às vezes a coisa toma tal proporção que fica inviável, né, pagar toda esse inventário, fica inviável encontrar os responsáveis pelo imóvel, e daí o imóvel entra em degradação completa, porque ninguém responde por ele, né? É o caso da gráfica Pepe, né? Por exemplo, a gráfica Pepe, exatamente. Que tá em espólio, né? Então, está em espólio, mas será que está em espólio? Assim, esse processo está sendo feito, esse processo de inventário está sendo feito, nem isso a gente sabe, né? Quer dizer, não que a gente deva saber, mas essa é uma situação recorrente lá no centro e que tem muita interferência para a preservação do conjunto, né? Sim. Porque todas elas acabam, ou em maior grau ou menor grau, entrando nesse problema aí. Então, também é preciso tocar nesse assunto. O plano de gestão, o que ele é para o Centro Histórico de Cuiabá, né? Bom, a gente tentou adaptar isso ao Centro Histórico. O que acontece é que o governo do estado tem uma parceria, tem um contrato, na verdade, com a ONU, né? E a ONU tem várias agências. Sim. E essas agências têm um programa que se chama PAGE, né, que é uma parceria que visa fomentar os empregos sustentáveis nas cidades, né? Então, o governo do estado tem essa parceria e conseguiu trazer a PAGE aqui para Mato Grosso, né? Inclusive parece que é uma das primeiras parcerias que a PAGE faz com governos de estado, porque em geral ele faz com países, né? Então, eles conseguiram trazer para cá. E daí, o foco principal é a gente conseguir mudar a realidade do centro a partir da questão econômica, né? Ou seja, focar nos empregos, né? Qual é o tipo de emprego que aquele centro pode gerar. E claro que o centro, tendo a característica que ele tem, né, é um centro reconhecido, nível federal, né, tombado pelo IPHAN, tem uma série de edificações que têm interesse patrimonial, né, então a gente consegue trabalhar, ou seja, enfim, e como isso está muito degradado, não é tão complicado a gente conseguir trabalhar, porque tudo que se fizer ali para mudar aquela realidade, para melhorar aquela realidade, dá para entender que é sustentável, né? Sim. Então, acontece que esse projeto, ele tem esse foco, mas indiretamente ele vai tratar, ou diretamente, né, se a gente quiser, ele vai tratar da conservação do patrimônio construído. E não só, né? Porque é aquilo, né? A gente não está falando só do patrimônio construído, a gente está falando das pessoas. Então, a gente precisa lidar e precisa considerar as pessoas que estão ali também. Então, toda a cadeia, por exemplo, que está envolvida no turismo, ela pode se beneficiar do projeto. Toda a cadeia que está envolvida com a construção civil, principalmente, né, as pessoas que ainda têm o conhecimento de como se constrói naquele sistema antigo, né, naquele sistema construtivo antigo, também pode se beneficiar. Toda a cadeia que está relacionada, e aí é mais complicado, né? Quer dizer, a gente nem pode falar de cadeia, mas todas as pessoas que vivem ali, né? Por exemplo, a gente tem que considerar que existe uma série de pessoas que estão vivendo na rua e estão vivendo ali no centro. Sim. Essas pessoas são pessoas e elas precisam ter atividades econômicas, né? Elas precisam disso. Nós já conversamos também com com a Gabriela, conversamos com outras pessoas que têm relação com essas pessoas,
Então, uma das atividades econômicas, por exemplo, que podiam se adequar ao modo de vida dessas pessoas é, por exemplo, a separação do lixo, que é uma coisa que o centro precisa, né? Então, aí também, né, além de ser sustentável, esse projeto ele tem uma intenção de ser inclusivo. Né? Então, Sim. melhorar. A ONU sempre trabalha com essas ODS, como eles dizem, né? Que são todos esses requisitos, né? Então, os requisitos são melhorar as condições de vida das pessoas, né? Do ponto de vista da Sim. educação, do perigo, das drogas, não importa, né? Então, a gente tem que trazer essas pessoas para dentro de uma vida mais que seja mais aceitável, né? Que seja mais Digna, digna, né? Exatamente. Então, enfim. Então, todo mundo que está, de alguma forma, relacionado, direto ou indiretamente, com o centro, poderia se beneficiar do projeto, se esse projeto servir para elaborar políticas públicas. Esse projeto, no fundo, ele é uma compilação de dados, de questões e de análises de dados, né, que vão indicar para como é que o gestor público, né, como é que o poder público pode agir no sentido de melhorar aquela realidade. Mas também não depende só do plano, né, porque se o plano ficar na gaveta, ele não serve para nada. Né? Justamente. Bom, o que acontece é que agora nós estamos em maio, né, e a gente já deveria estar no final desse projeto. Com o problema do vírus, né, isso tudo foi atrasado, e o que acontece é que, de novo, a realidade mudou. Né? Nós fizemos uma série de levantamentos do ponto de vista socioeconômico. Econômico. E é outra realidade atual. E é outra realidade. Enfim, mas só para voltar no projeto, né? Então, para esse projeto, o que a gente tem? Nós temos alguns professores da arquitetura trabalhando, né? Nós temos um professor da engenharia, porque ele tá desenvolvendo uma base georreferenciada para a gente jogar os vários dados que estão sendo coletados, né? E, inclusive, gerar maneiras de acessar essa base. Ela não está pronta ainda, mas maneiras para acesso, né, mas que sejam otimizadas, para que as pessoas que têm determinadas necessidades consigam encontrar respostas para suas necessidades dentro dessa base. Então, isso é um dos produtos que a gente está propondo. E nós temos também a participação de uma professora da economia. Então, somos 6 ou 7 professores, né? E uma professora da economia, mais um aluno da economia, porque é óbvio que a gente não consegue tocar esse projeto sem a questão econômica, sem abordar a questão econômica. Então, a gente tem o apoio deles também. Enfim, então é um projeto multidisciplinar e ele é abrangente. E ele depende da aceitação ou não. E ele vai depender, a partir desse momento, também da nossa capacidade de nos adequar a essa realidade que está aí agora, né? Então, se por um lado a gente tem uma situação muito complicada agora, né? Tem muita gente que deve ter entrado em falência, né? Deve ter feito falência lá no centro. Já era uma situação complicada. Agora, então, eu imagino que ela deve estar ainda pior, né? Estamos tentando aplicar uns questionários para saber qual é a taxa de fechamento de empresas ou de comércio, serviços e tal. E vamos tentar trabalhar com isso. Por outro lado, pode significar uma oportunidade, né? Pode significar que muito espaço vai se abrir, né? A gente pode tentar direcionar. E eu suponho que tanto o Estado quanto a Prefeitura vão precisar, né, desse trabalho para poder ajudar, auxiliar aí nesse futuro próximo, né, que é aí com esse problema do vírus. Então, em resumo,
esse projeto é isso. Não quero me alongar muito, seria talvez mais interessante se alguém tiver alguma questão, eu vou Alguma respondendo em função, pergunta? explicando em função, né? Pessoal, vamos partir para a parte das perguntas. Quem entrou novamente, se tiver algum questionamento, né, alguma pergunta, para a gente poder já concluir aqui com a professora. Eu acho que ele foi bem detalhado, professora, todo as etapas de como estão sendo feitas. Alguma pergunta, pessoal? Eu acho que não. Acho que não. Não. Tá, sem problema. Então, você quer fazer uma consideração final para a gente poder concluir? Antes disso, eu vou te agradecer, né? Agradecer ao Museu de Arte Sacra, agradeço a participação, aceito o convite. Ó, surgiu uma pergunta. Vamos para ela, então? Vou já cancelar aqui a minha fala. A gente tem uma pergunta. Estou vendo aqui metade da coisa. Eu vou ler aqui. As ações de recuperação de um bem construído urbano são indissociáveis da realização concomitante de trabalhos de investigação arqueológicas, históricas, antropológicas, arquitetônicas, sociais, etc. É uma afirmação. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sim. Inclusive estamos abertos lá, quem quiser me procurar, quem quiser fazer contato com a equipe e tal, estamos abertos aí para qualquer questão que surja, ou qualquer contribuição, ou qualquer coisa estamos aí, vocês podem entrar em contato. Mas sem dúvida, claro, nenhuma dúvida quanto a isso. Qual o problema que o IPHAN de Mato Grosso tem no atendimento para com os proprietários do centro histórico? Qual o problema que o IPHAN tem no atendimento? No atendimento, não sei. Eu suponho que o IPHAN atende, nesse momento deve estar atendendo à distância, né, por telefone ou... Sim. Mas não me consta que o IPHAN tenha algum problema para atender os proprietários. Eu também nunca vi, porque eu já presenciei várias vezes a Amélia, a equipe de lá, fazendo atendimentos a empresários, né, ali do próprio centro histórico, de orientações de como colocar letreiro em fachada, de como colocar todo, enfim, essas coisas todas. Então, eu já presenciei vários momentos. Então, assim, inclusive quando eu cheguei, eu entrei na fila, porque tinha 2 proprietários de imóveis que iam falar com ela, eu fiquei atrás deles, né, para ser atendido. Não tem da ordem de chegada, né? Então, eu acho que o IPHAN sempre esteve disponível, eu nunca vi nenhum problema nesse aspecto, ser relatado também nessa parte de atendimento. Eu acho que pode estar passando por algum problema agora, né, que não está conseguindo fazer os atendimentos presenciais, né? Sim. O que me parece, às vezes, é que o IPHAN a gente não tem um entendimento muito aprofundado de qual é o papel do IPHAN, de como é que o IPHAN atua, quais são as competências e tal, né? Isso também já apareceu, né? Assim, com a questão do tombamento, né? Quando vem o tombamento, as pessoas imaginam que vem dinheiro junto, né? E que o IPHAN é o responsável por atribuir dinheiro às pessoas, mas não é assim que funciona. Não né? é bem assim, né? Não. Até porque tem uma complicação grande, né? A gente pode passar recurso público para o privado, né? E é por isso que tudo que venha a ser feito, ou que alguma vez foi feito, tem que ser via financiamento, né? Financiamento para linhas especiais, para os proprietários privados, específicas para os proprietários privados, né? Então, não sei. É que acho que a pessoa, não sei quem foi que perguntou, mas a pessoa não foi muito específica, eu não sei. Acho que concluímos aqui que eles não gostam de ser restringidos, querem fazer o que bem entende. E aí o IPHAN é quem barra tudo, é o chato da história. Também tem isso, né, Maria? Maria Bárbara escreveu isso. Então, esse é um dos papéis do IPHAN, né? É ser o fiscal, é ser aquele que vai dizer não pode, e é por isso que, claro, pode, né, acaba levando o que pode, o que não pode. O que não pode. E acaba levando o papel de chato. Justamente. Então tá, eu acho que é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Nós vamos encerrar aqui
Agradecer à professora por participar conosco, tanto no primeiro e segundo momento. Pedir desculpa a todos vocês por a gente ter entrado atrasado e ter tido alguns probleminhas técnicos, mas isso acontece. E agradecer, né? Agradecer a nossa convidada por ter compartilhado conosco aí seu conhecimento, ter dado essa aula maravilhosa para todos nós, né? Eu estou aqui cheia de anotações, viu? Bom, Porque eu fui anotando. Tá bom, gente, olha. Estou à disposição, quem quiser entrar em contato, eu agradeço de novo o convite, todo mundo que estava por aí até agora, né? E me desculpo de novo, né? Porque acho que não sei o que foi que houve com o meu aparelho aqui. Sim. Tá bom? Ok, então. Mas acontece. Pessoal, siga o museu nas redes sociais, nos acompanhe aí. As nossas lives, elas ficam no Store 24 horas. Então, se você perdeu alguma coisa do primeiro momento, já está disponível. Essa aqui a gente vai disponibilizar lá. E também nós estamos colocando no YouTube, no nosso canal do YouTube, vai a live inteira, tá? Para quem quiser também poder assistir. E a gente está produzindo aí conteúdo que está indo para as mídias sociais, que é o Você Sabia, que conta a história do nosso acervo, né? Fala um pouco da história do espaço ali do Museu de Arte Sacra em todos os aspectos múltiplos, né? Que ele trabalha ali. E logo, logo vocês vão ver um com a professora Luciana, tá? A professora Luciana participou de um Você Sabia Nossa, a gente está trabalhando em edição nele aí. Logo, logo vocês vão poder acompanhar. A gente está com agora no ar aí, que é sobre a Santa Rosa de Lima, que é uma imagem do século XVII, que veio junto com os bandeirantes, né? A gente conta um pouquinho da história dela, um pouco de descrições equinográficas, que é uma peça do nosso acervo. Aí vocês podem conferir também essas pílulas, né, que são pequenos vídeos, né, mas que passam informações bem significativas. Pessoal, muito obrigada. Muito bem. Boa noite. Amanhã a gente continua a nossa programação de live. Nós vamos ter live na sexta, no sábado e no domingo a gente tem duas. Uma com a professora Jocenaide e uma com o professor Jesus, né? A professora Jocenaide é da REMP, o professor Jesus é de Alta Floresta, que vai falar conosco sobre a experiência, né, de uma ação educativa no museu lá. E aí, no decorrer dessa semana, nós temos mais lives também. Acompanhem aí, participem conosco. Divulguem também, né? Dê likes lá nas nossas postagens, que isso vai ajudando todo o processo de engajamento. Professora, boa noite. Muito obrigada. Boa noite, Tchau, obrigada. Tchau.